Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. E que todos queiramos estar sob o manto da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe dos homens, aquela que Deus escolheu para ser a mais especial e o modelo de mãe para todas as mães. Vamos lá para mais uma reflexão da palavra de Deus, da nossa sagrada liturgia, Amós, capítulo 7, do 10 ao 17. Primeira leitura, Amós, capítulo 7, do 10 ao 17. Na próxima semana já entraremos no livro do profeta Oséias. Vá prestando atenção nesses detalhes, tá bom, meu irmão? Lemos o livro dos Atos dos Apóstolos nos 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, a nossa primeira leitura, e muito evangelho, né? Somente a primeira leitura, fora os salmos e o evangelho do dia. No período de Pentecostes, nós tivemos por primeira leitura, ininterruptamente, o livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos agora já no profeta Amós, e na próxima semana já teremos como primeira leitura o livro do profeta Oséias. São considerados profetas menores, não em questão de valor, porque o valor deles foi o mesmo dos outros, em questão de literatura, de livro. O tamanho o livro do profeta Isaías, por exemplo, ele divide-se em 4, são 4 Isaías. Tá? Todos levam o nome de Isaías, mas o profeta Isaías mesmo, vamos dizer, o original, é apenas o primeiro. Então tem 4 divisões no livro do profeta Isaías, ou seja, 3 escritos que tem no livro do profeta Isaías, 3 livros, 3 coleções, mas elas não é obra da primeira coleção do autêntico profeta Isaías. Tá? Tudo indica que são alunos de Isaías, uma escola profética daquele profeta que foi se estabelecendo, e eles foram escrevendo, e colocava-se a autoria em alguém que tinha um nome de peso, digamos assim, para que ele fosse o autor da obra toda. Então vamos lá, Amós, capítulo 7, do 10 ao 17. O nosso salmo de hoje é o Salmo 18 ou 19. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. É até bom a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, né, irmãos? Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Eu gosto de dizer, eu escutei, eu li, que Deus não manda ninguém para o inferno. Somos nós mesmos que vamos com as próprias pernas, né? É muito cômodo a gente dizer Deus me castigou, Deus me puniu, Deus pesou a mão sobre mim, aquela coisa toda. E nos esquecemos que a vida é um nó de relações. E nesse nó de relações está a ação e a reação, causa e efeito, responsabilidade. Se você ler Deuteronômio no capítulo 30 e o versículo 15, salvo engano, ou 19, o texto ali vai dizer o seguinte: hoje coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí ainda há uma orientação: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e os teus descendentes. Então, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor é perfeita. Isso aqui é o salmo de hoje. Conforto para a alma. Olha aí. Vamos pegar a primeira parte. Os julgamentos do Senhor são corretos. Deus não se deixa subornar, ele não se vende por presentes.
O julgamento dele é reto, é perfeito. Ainda que a nossa Suprema Corte, seja a Suprema Corte brasileira ou qualquer uma outra, possa vacilar em algum momento, isto não acontece com o julgamento do Senhor. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Então não pensemos que Deus ele vai favorecer alguém porque este é... Não. A lei do Senhor Deus é perfeita. Diferente da nossa lei. Diferente da nossa Constituição, diferente do nosso Código Penal, diferente dos nossos estatutos, que geralmente eles são produzidos com brechas para que eu possa me esconder naquela brecha, me amparar naquela brecha, de algum modo. Até porque lei é interpretação. Não é à toa que um julgamento ele passa, tem recurso, tem mais não sei o quê. Quer dizer que cada advogado de defesa, os promotores, eles estão fazendo uma interpretação constante. O advogado de defesa, ele vai interpretar a mesma lei para defender o seu... Eita, meu Deus, hoje eu estou com o seu cliente, né? E a promotoria pública, o advogado de acusação, ele vai fazer tudo para que naquela mesma lei aquela pessoa seja condenada. Então, diferente das nossas leis, é a lei do Senhor. Ela é perfeita. Ela não dá brecha para o erro, ela não dá brecha para as coisas erradas, ela não dá brecha para a injustiça, não. Porque ela é uma lei perfeita. Conforto para a alma. A lei do Senhor não só é perfeita, como ela conforta a nossa alma, mesmo quando nós estamos diante das sanções punitivas dessa lei. É assim que a gente enfrenta a lei do Senhor, quando, digamos assim, estamos sendo castigados, se é que podemos usar essa expressão. Esse castigo, essa punição, me traz conforto à alma, porque eu sei que eu mereci tal punição. Esse puxão de orelha foi bem dado, não foi uma injustiça. É um conforto para a alma, é uma conversão. Disse Davi certa ocasião: caia eu nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor há muita misericórdia. Né? Eu lembro, me veio aqui na lembrança, a minha mãe está aqui em casa nesses dias, nós tivemos um pastor já falecido, o pastor Lourenço Ferreira Rodrigues, e um dia nós estávamos após o culto lá na mesa na casa dele, numa refeição, e ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Não tenha receio de castigar o seu filho, de corrigir o seu filho. Se for preciso, pegue o cinto e dê umas lapadas nele. Até porque, ainda que você corrija o seu filho com um pedaço de pau, claro, é uma hipérbole, é um exagero. Mas eu compreendi. Ainda que você corrija o seu filho com um pedaço de pau, desproporcionalmente, mas você faz aquilo para corrigi-lo, porque você ama. Já o mundo aí fora, ele não bate de cinto, de chinela, com uma ripinha, é com gargalo de garrafa, é com faca, é com tiro. Entende, queridos? Então, correção de pai e de mãe não dói. É a correção do amor, ainda que desproporcional, ainda que no ímpeto de uma determinada situação, mas sempre a correção, repito-me, ainda que exagerada, de um pai e de uma mãe, é para corrigir, é para ver o bem do filho e da filha.
Então, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. E depois você pega isso aqui, tá bom, meu irmão? Salmo 18 ou o 19. 18 ou 19 depende da tradução que você tenha em mãos do exemplar sagrado, tá bom? Porque são coisas, e deixemos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Deixemos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Porque esta lei, esta palavra, queridos, sem o Espírito, é uma letra morta. Ela não produz nada, nada, nada. Mas, sob a regência do Espírito Santo, ela produz coisas extraordinárias na nossa vida. Não esqueçamos, na minha vida, apontemos o dedo para nós, batamos no peito e digamos: eu preciso desta palavra na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, enfim. Onde eu preciso, desculpe minha expressão, onde eu preciso dar as cartas, onde eu mando, eu quero dar as cartas segundo a regência desta palavra. Porque a lei do Senhor é perfeita e bendito aquele que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então não esqueça de depois pegar essa leitura, este salmo, e meditar, porque de fato são ensinamentos extraordinários. O nosso evangelho continua sendo extraído de São Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, do 1 ao 8. São Mateus, capítulo 9, do 1 ao 8. Vamos ler este evangelho, queridos? Vamos ler. Naquele tempo, entrando em um barco. A mamãe estava dando aula disso aí esses dias. Não é no barco, é em um barco. Eu não sei o que é isso. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, novamente, preste atenção, que isso aqui é importante. Olha aqui. Jesus, no início, entrando em um barco. Olha o que vem dizer aqui agora. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Julgue você, meu irmão, minha irmã. O que é mais fácil para alguém realizar? O que é mais fácil? Observe a transcendência da situação que Jesus estabelece aqui. O que é mais fácil? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Prestemos atenção neste detalhe aqui. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer? Ambas as situações estão vinculadas ao dizer, ao falar. Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda?
Querido, Jesus, quando ele dava para arrochar a chave, ele pegava de um jeito, ele pegava pesado. Você percebe que a atitude de Jesus Cristo, ele não está preocupado em curar o paralítico, embora ele cure. Embora ele realize aqueles prodígios, aqueles milagres, aquelas maravilhas, que deixava que todos ficavam admirados. Mas ele ia além. Ele usava aquela situação para dar uma mensagem a mais. O pessoal chega lá com um paralítico, não é isso? Como é a história aqui? Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Apresentaram-lhe porque levaram-no, porque carregaram-no, pegaram aquela maca, aquela cama na qual o paralítico estava e levaram-na com o paralítico em cima. Ele não chegou lá carregando a cama, não, senão ele não era paralítico. Não foi apenas uma pessoa. O paralelo desse texto vai dizer que desceram com um paralítico, abriram o telhado, né? E 4 pessoas desceram a cama do paralítico. Amados, é tanta coisa para ser extraída. Somente o autor sagrado, para nos dizer com exatidão por que ele coloca todos esses elementos, por que ele enumera todas essas situações para transmitir. Imagine, queridos, eu hoje pego um texto desse e do meu jeito, pela minha cabeça, segundo os meus critérios, eu vou interpretar um texto deste. Sem buscar conhecer o autor, a realidade do autor, por que ele escreveu aquilo, por que ele falou daquela forma, por que ele coloca 2 homens possessos, o outro já coloca apenas um. Ou seja, o texto sagrado é um patrimônio fidei e merece respeito, merece atenção. Não pode ser lido e transmitido de qualquer jeito, de qualquer maneira. É necessário que haja uma instância de valor interpretativo. É necessário uma instância que acompanhe o período no qual o texto foi produzido, o momento do autor, e que essa instância salvaguarde a verdadeira razão que levou o autor a escrever, a posicionar-se daquele jeito, daquele modo, a respeito de Jesus Cristo. Olha aqui, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Você está pensando que eram apenas esses 4 evangelhos, queridos? Esses 4 evangelhos foram os que a igreja escolheu e definiu. No ano de 393, lá no concílio de Hipona. Era muito material que tinha. Foram muitos anos de luta, de busca, de critérios, para a igreja dizer, estes serão catalogados. Estes serão livros canônicos.
Então a igreja, ela salvaguarda este patrimônio fidei, porque ninguém mais que ela tem esta autoridade. E tem esta autoridade histórica, porque viveu o momento histórico em que o material foi produzido. Levaram a Jesus, né? Eu nem sei onde foi que eu parei. Porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações. O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Amados, na hora de uma dor, hoje mesmo, estamos chegando do hospital, fomos levar a missionária para o hospital, passou mal essa noite. 4 horas da manhã nós estávamos no hospital e chegamos há pouco. Não tem coisa, o jeito que ela foi e o jeito que ela voltou. Não está bem. Não está bem. Mas, para o jeito que ela foi e para o jeito que ela voltou, está bem. Mesmo não estando bem. Um dia eu fazendo um serviço aqui em cima com solda e eu tinha que viajar para Belo Horizonte, que ia fazer uma pregação lá, e eu passei o dia soldando o telhado. O telhado, né? E a lente da máscara de solda caiu, quebrou, e eu queria terminar o serviço, e eu comecei a soldar sem a lente. Claro, não olhando para o farol do eletrodo, né? A gente fecha os olhos, mas mesmo assim não resolve o problema. Eu teria que pegar o avião no outro dia, às 2 horas da tarde. Irmãos, quando foi à noite, eu terminei acho que umas 7 horas da noite, parei o serviço e tomei banho, comi um pouco e o olho já ruim. 3 horas da manhã, a Lídia me levou ao hospital. Queridos, até eu não dormi. Mas era um incômodo e fiz um monte de coisa e batata foi colocado em cima e tudo que a gente podia. Tinha um colírio por aí que eu nem sei para que era, peguei e pinguei. Não faça isso. Não se automedique. Não foi o colírio, que aquele colírio não faz nada. Não piorou a situação. Mas, irmãos, foi uma situação tão horrível que eu vivi. Quando chegou no hospital, foi feita a ficha, rapidinho me levaram para lá, foi muito rápido aquele atendimento. A médica foi, espera um momento, pegou um colírio, pingou, depois colocou umas injeções no meu braço, eu dei um sono, vim para casa, o olho estava igual um tomate de vermelho, mas sem nenhuma dor, sem nenhum incômodo, sem nenhum incômodo. Viajei, fui a Belo Horizonte, né? Fiz a missão. Ou seja, estou dizendo isso aqui por quê, irmãos? Não tem coisa melhor do que na hora de uma dor, alguém colocar um colírio no olho, né? Um remédio e a dor passa na hora. A gente com dor, a gente chora, a gente fica insatisfeito, a gente fica mal-humorado, não tem amizade, a gente fica estressado. É horrível. E a pessoa sente o incômodo da dor. A dor dói, simplesmente isto. Seja ela no pé, seja na cabeça, a dor dói. Você já imaginou o que significa viver uma vida toda na mendicância? O que significa viver pelas mãos alheias, sem autonomia, paralisado, cego, com toda a estrutura, a pedagogia que tem para um cego, mas ele continua cego, por mais que ele até enxergue mais do que nós, que aparentemente estamos com os olhos bons, mas ele é um cego. Agora você já imaginou alguém chegar lá, coloca a mão naquela pessoa e ela passa a enxergar na hora?
passa a escutar na hora. O paralítico levanta na hora. Tem coisa melhor do que isso, querido? Já pensou o meu filho? O Brasil orou pelo Jonatas. O Brasil orou pelo Jonatas, queridos. Pronto, pular de lá com aquele quadro que estava. É um milagre. Glória a Deus, aleluia. Repito-me, Jesus não está preocupado com isto, queridos. Ele pode curar, ele pode expulsar demônios, tudo ele pode ressuscitar mortos, mas ele não está preocupado com isto. Este não é o foco, o seu foco, queridos. No tempo do profeta Elias, no tempo do profeta Eliseu, quantas viúvas, quantos leprosos? A quem eles foram enviados? Em qual região? Jesus tem poder para tudo, Deus tem poder para tudo, mas este não é o foco, queridos. O foco é mais fácil, é melhor que sem um braço, sem um pé, sem um olho, tu entres na vida eterna do que de posse de um corpo sadio, belo, formoso, caminhos para o inferno. Levaram o homem paralítico para Jesus. O que é que ele tem de dizer? Os teus pecados já são perdoados. O homem foi lá pedir perdão de pecado para ele? Está entendendo, irmãos? Você compreende? Ah, missionário, o autor, Não. Questione Jesus. Vamos questionar o próprio Jesus Cristo, porque ele... Será que ele não viu que o homem estava paralítico? Será que ele não viu que o homem foi carregado, foi levado sobre uma cama? Ou seja, a grande preocupação de Jesus ali era dar para aquelas pessoas uma mensagem maior. O que é que São Mateus está querendo dizer? Olha o conflito no qual Jesus estava. Os seus interlocutores não falaram, pensaram. O que foi que eles pensaram? Alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Esse homem está blasfemando. Eles disseram, esse profeta, Deus está blasfemando. Jesus era Deus. Jesus não passou a ser Deus depois da ressurreição. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não passou a ser Deus quando da Páscoa. Ele era Deus. O que foi que os mestres da lei disseram para Jesus? Esse homem que come hambúrguer ali na lanchonete, que come arroz, feijão, está blasfemando. É claro que eles não disseram esse homem imoral, esse homem infiel, esse homem injusto, esse homem arbitrário, esse homem sem amor, esse homem sem misericórdia. Não. Mas era um homem. Por mais que nele nada se achasse e nada se achava, de contrário à vontade de Deus, como os reis de Israel, que na sua esmagadora maioria fizeram o que o Senhor reprova,
Jesus nunca fez nada que o Senhor reprovasse, porque ele era Deus. Ele tinha a divindade e a humanidade ao mesmo tempo. A natureza divina e a natureza humana estavam nele. Ele não era aleijado. O Verbo se fez carne. Nenhuma carne pode fazer-se divina. Mas o Verbo, que é Deus, se fez carne. Ele tinha poder para atuar na carne humana. Ele não deixou de ser Deus. A mensagem que o evangelista São Mateus está dando é muito forte, queridos. Ele está dizendo, esse homem que vocês estão chamando de homem, que está blasfemando, ele é Deus. E ele vai mostrar agora que é Deus. Agora ele vai mostrar que é Deus. Primeiro, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, é onisciência. Jesus conhecendo os pensamentos deles. São Mateus começa a dizer, eu vou mostrar para vocês que esse homem que vocês dizem estar blasfemando, ele conhece o pensamento de vocês. Ele sabe o que vocês estão pensando. Uma das razões por que Jesus foi à cruz é porque ele se fazia filho de Deus. Isso era uma aberração para os judeus, para os mestres da lei, os fariseus. Aí Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti eu te digo, levanta-te e anda. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Compreende, queridos? O negócio já ficou comprido demais, né? Eita, meu pai, não dá nem para terminar de ler aqui. Eu queria ler o Amós ainda. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Por ter dado tal poder aos homens. O que aconteceu lá em Gadá, quando Jesus expulsou o demônio daqueles homens, Mateus está dizendo que é dois, que são dois, né? Desculpem o português, é que a professora não está me ensinando direito. Né? Eles ficaram com medo, o povo de Gadá entrou em pânico, e o que foi que fez? Mandou Jesus se retirar do meio deles. O que é que acontece aqui? Vendo isso, a multidão ficou com medo, porém não mandaram ele se retirar. Glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Você está entendendo o que o evangelista está dizendo, queridos? É muito forte. É tremendo. É algo que mexe-nos, que envolve-nos. Se aqui no Evangelho nos deparamos com um homem paralítico, na primeira leitura do livro do profeta Amós, nós temos toda uma sociedade paralisada. Por quê? Por causa não apenas dele, mas do rei Jeroboão. Jeroboão II. Eu anotei algumas coisas aqui que eu queria falar para vocês sobre o profeta Amós. Eu peguei umas 4 Bíblias, né? Notas de rodapé, para gente, mas eu creio que amanhã eu consiga falar um pouquinho sobre quem era Amós, o seu contexto. Amós, diferente de
Jeremias, ele não nasceu profeta, que foi escolhido no ventre materno. Diferente de Eliseu, ele não pertenceu a uma escola profética. Ele era cultivador de sicômoros, provavelmente era vaqueiro, provavelmente tinha uma vida boa. Ele morava numa pequena cidade a 20 quilômetros de Jerusalém, no reino de Judá. Mas o chamado de Deus desconcertou toda a vida dele. Ele teve que sair da sua cidade, ele teve que sair do reino de Judá para ir ao reino de Israel entregar a mensagem de Deus. Porque ali estava um povo paralítico, estava um povo paralisado. E sabe o que é duro? Dura a missão de Amós, queridos? Naquela época, Israel estava vivendo bem. Aparentemente tinha fartura. Aparentemente Israel estava em paz. Os seus limites estavam protegidos. Israel tinha a sua fortificação. Estava com um exército bom. O povo sentia-se seguro, e é exatamente naquele contexto de aparente calmaria, porque o povo estava paralisado, porque o governo estava dando ao povo uma condição de ficar paralisado, de ficar quieto. Naquele contexto, Deus manda o profeta Amós dizer: Jeroboão, o rei, morrerá pela espada, e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Você já imaginou o que significa isto? O rei mandou matá-lo. Estamos no tempo comum. O tempo da vida pública de Jesus, o nosso tempo, o tempo do discípulo missionário. O tempo de irmos e anunciarmos a palavra de Deus. Aí, quando o sacerdote Amazias, que estava coluiado com o rei, soube daquela situação, ele foi lá levar um recado para Amós, dizendo: olha, vai-te embora, vai lá para o reino de Judá, vai profetizar para o lado de lá, porque aqui não tem necessidade de ti, rapaz. Volta para lá que vais fazer uma coisa boa. Aí Amós disse para ele o seguinte: então ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel e não insinues palavra contra a casa de Isaque. Pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe do seu país. 5 sentenças que Amós deu para o sacerdote Amazias. Para quem? Diga comigo: para o sacerdote Amazias. Para o homem de Deus, para o homem do templo, para o sacerdote da corte. Quem foi que disse para Jesus: esse homem blasfema, está blasfemando? Quem eram aquelas pessoas? Tomemos muito cuidado, queridos. Prepara-te, Israel, para prestares conta com teu Deus. Prepara-te, Israel.
É uma palavra do próprio profeta Amós. Leia lá as leituras anteriores. Prepara-te, Israel, para acertar conta com teu Deus. Amós prega uma palavra dizendo que quando o leão pega a presa, ele ruge. Mas Deus, ele está rugindo antes de atacar a presa. Ou seja, o profeta Amós era o rugido de Deus. Rugindo o leão, quem não tremerá? Quem não se assustará? Através do profeta Amós, Deus estava rugindo, Deus estava gritando para que a catástrofe fosse evitada. Porém, eles não quiseram. Eles preferiram um governo que paralisava, um povo paralisado, um povo narcotizado. Porque um povo paralisado, ele não luta, ele não tem como lutar. Um povo sem educação é mais fácil de ser manipulado. Então, há muitos meios, queridos, de se paralisar uma sociedade inteira. Peçamos ao Espírito Santo que venha sobre nós para nos tirar de toda paralisia, para nos libertar de toda escravidão, para que possamos carregar a nossa cama. Porque esse é o projeto de Deus para todos nós. Sobre todos nós, hoje e sempre, a intercessão, pela intercessão de Maria Santíssima. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.